trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo. Faz, em média, 150 vítimas fatais por dia. Um cenário lamentável que coloca o pedestre como um dos grupos mais vulneráveis do trânsito. Não é à toa que o CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, definiu o tema da Campanha Nacional do Trânsito 2014 como Cidade para Pessoas, : proteção e prioridade ao pedestre. E trânsito é o assunto de hoje do Câmara Entrevista. Para bater um papão conosco aqui, nós convidamos o capitão da 1ª Companhia do 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o capitão Sérgio Murad. Muito obrigada pela sua presença aqui, querido. Eu que agradeço o convite. Prestar aí bastante informação para os nossos telespectadores e para sempre no intuito de tentar minimizar os erros. E são muitos, né, capitão? Infelizmente são muitos, né? Todas essas, de 95% dessas mortes que foram citadas aí no trânsito, 95% delas são causadas pelos motoristas. Por imprudência do motorista. Imprudência dos motoristas. Imprudências essas que nós vamos elencar aqui hoje e vamos dar as dicas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bacana. Jaú espelha o cenário nacional do trânsito? Mais ou menos é o que acontece em Jaú, é o que acontece em nível nacional? Ou existem muitas diferenças nas diversas regiões do Brasil? Acontece também, às vezes pode ser numa proporção um pouquinho menor, que é cidade menor, mas acaba acontecendo também. O trânsito em si, onde tem muito fluxo de veículos e fluxo de pessoas, infelizmente vai acontecer acidente. Tem confusão, né? Não tem como... 19% das indenizações pelo seguro DPVAT, o foco da campanha nacional esse ano é o pedestre, né? São para pedestres. E analisando os números aí, pedestres que ficaram num acidente permanentemente inválidos, 34%, pertencem à faixa de 18 a 34 anos. Eu achei que fossem pessoas mais idosas, capitão. Comenta comigo. Eles pertencem a essa faixa, porque proporcionalmente também é a faixa etária que mais que está na rua, né? Ou no serviço, ou fazendo no comércio, alguma coisa. Então, normalmente, essa é a faixa etária. Escola, muitos estudantes. Então, por isso que essa faixa etária ainda é a mais predominante. É a faixa que está mais exposta, vamos dizer assim. E, consequentemente, é a mais sujeita a acidentes. E 65% pertence ao sexo masculino? O homem é mais distraído do que a mulher? O homem ainda está mais na rua do que a mulher, né? A mulher ainda fica um pouco mais em casa. Entendi. Mas também tem tudo proporcionalmente... Porque a gente sabe que no mundo tem mais mulher do que homem, né? O número de mulheres é maior do que de homem. Falar um pouquinho sobre os números de Jaú. Jaú tem hoje 124 mil carros. Gente, o último censo apura que Jaú tem 141 mil habitantes. É quase um carro por veículo, incluindo motos. Incluindo as motos, é quase um veículo por pessoa. Então, a possibilidade de acidente vai aumentando. Conforme aumenta o número de veículos, aumenta o número de acidentes. As ruas são as mesmas. Verdade, Jaú tem as ruas estreitas, né? Uma cidade antiga tem as ruas estreitas. E as ruas, elas não mudam. Então, consequentemente, o número de veículos vai aumentar, o número de congestionamentos aumenta, consequentemente, o número de acidentes vai acabar aumentando também. Por isso que a gente pede sempre a conscientização dos motoristas, para evitar ao máximo o acidente. Daqui a pouco vai começar aqui a parte de puxar a orelha de quem está nos assistindo aí, de quem dirige, de quem comete alguns errinhos e as dicas, obviamente, porque nós estamos aqui para orientar. O trânsito no centro de Jaú hoje é um caos, né? A gente tem rush aqui, nós temos a hora do almoço, horário final de tarde. Horário de almoço e final da tarde. Você não anda? É difícil. A gente pede às pessoas utilizarem transporte público para evitar o trânsito, utilizar os estacionamentos e fazer o que tiver que fazer a pé, no centro principalmente, né, que é onde tem mais aglomeração de pessoas e veículos. Até porque também chega até a ser mais saudável a pessoa andar mais do que usar o veículo. É verdade, se bem que aqui em Jaú a gente vai ficar com as coxas grossas, né? Porque tem umas ladeiras aqui em Jaú. Faz bem para a saúde. Faz bem, né? Que nós estamos aqui no vale, né? Tem o Rio Jaú aí embaixo. Número de acidentes em Jaú, de 60 a 65 por mês com vítima, e uma média de 90, 95 sem vítima. O senhor considera alto este número de acidentes? Ele está na média.
Tá na a média nacional? Normalmente está na média. A gente tenta sempre orientar para diminuir o acidente, mas ainda esse número está na média. Não é nada fora do normal. Como que está o efetivo da polícia hoje para fiscalização de trânsito aqui em Jaú? A polícia militar ela faz a fiscalização diuturnamente com todos os policiais que estão na rua. Eles todos têm o poder de multar. Devido ao convênio que a prefeitura tem com a polícia militar, todos os policiais de Jaú são aptos a fazer a fiscalização e consequente autuação de trânsito. E eventualmente a gente tem um ou outro policial que só vai fazer essa parte de trânsito. Mas todo policial militar em Jaú, ele é apto a fazer fiscalização. Todos eles têm o taloneáriozinho ou anota a placa e depois faz? Todos têm seu talão, até porque ele é individual, então cada um tem que ter o seu. Ah, bacana. E vocês fazem muita blitz aqui? Assim, tem esse costume de parar os carros para ver... Sim, todos os dias. Dar uma dias. Fiscalizada nas... Todos os dias. Na medida do possível, se o número de ocorrências a serem atendidas permitir, essa fiscalização é feita. Quantos policiais nós temos no trânsito hoje? Efetivamente, uma média de... efetivamente, só com o trânsito nós temos 2 policiais. Mas o restante de todos os policiais que estão na rua, eles estão fazendo fiscalização de trânsito. Que é uma média de quantos? O efetivo sempre dá 5, 6 viaturas, às vezes mais. É pouco para uma cidade do tamanho de Jaú, não, né? Ainda está na média. Está suficiente. Tá. A média de multas aqui em Jaú é de 900 multas por mês. Por mês. É um número alto, né? É um número alto. E a gente vê como as pessoas cometem infração. As pessoas cometem infração. Sem contar, isso só o que são autuados. Tem muitos que a gente não vê, né? As infrações que, obviamente, né? Por exemplo, a hora que a viatura tá passando, a hora que a viatura está perto, o policial está perto, normalmente o motorista ele se policia, né? Mas a hora que o policial vira as costas... Tem as dicas do Capitão Terra na Jovem Pan. Olá, eu sou o Capitão Terra, né? Ele entra com pílulas durante a programação. Para sempre ir na mente do motorista para que ele se conscientize. Né? Tem uma das dicas que ele fala: não haja corretamente apenas quando você vira um policial. Isso. Ele fala exatamente isso que o senhor está falando aí. Bom, só para explicar para o telespectador, as multas têm determinados tipos de multa. Tem um percentual que fica no caixa, vai para a prefeitura, né? Gostaria que você explicasse isso. Quais são as multas que vão para o Estado e quais são as multas que ficam no percentual? Existem as autuações de competência estadual e de competência municipal. As de competência estadual são aquelas que, normalmente, elas são feitas infrações sobre o condutor e sobre o veículo. No caso de condutor com CNH, sem a carteira de habilitação ou com ela vencida. Aí, no caso do veículo, o licenciamento, o estado de conservação e algumas de competência estadual, que normalmente é sobre o uso do solo. Excesso de velocidade, estacionamento, sinal de parada ou semáforo. Normalmente são essas. E algumas de competência mista, tanto um como o outro. Tá. As de solo, que são municipais, é o quê? Estacionar em lugar que é proibido? Estacionamentos, paradas, infrações sobre parada de estacionamento em regra, de excesso de velocidade, a de cinto de segurança, que ela é mista, uso do celular, que é uma das recordistas de autuações. O motorista muitas vezes não percebe, mas o celular tira muito a atenção das pessoas. As pessoas acham que não, mas tira muito. E no caso de Jaú, a Polícia Militar tem um convênio com o município, então faz a fiscalização de trânsito tanto estadual como municipal. Bacana. Bom, falar um pouquinho então sobre algumas infrações. Depois no segundo bloco, a gente vai mostrar umas fotos para vocês que ilustram bem quais são os tipos... essas fotos aqui a gente estava dando uma olhadinha antes de começar a entrevista. São quase 38 fotos, acho que 35, 38 fotos, né, Carlinhos? Eu vejo todo dia toda hora que eu saio na rua, eu vejo esse tipo de infração. E algumas delas, dá para dizer até que a gente comete, né? Mas é bom para a gente se policiar. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, vamos começar falando de uma coisa que me incomoda muito.
De acordo com o Ministério da Saúde, 21% dos acidentes estão relacionados ao consumo de álcool. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão que, na minha opinião, é extremamente grave, porque o cara não está colocando só a vida dele em risco, né? É muito grave. Muito grave. O motorista alcoolizado, ele perde os reflexos. Acha que não, né? Ele fica valentinho, acha que não. Acha que uma latinha, duas latinhas não vai fazer efeito, mas faz. Então, a tolerância, no caso da fiscalização, ela é zero. E quando o motorista sai alcoolizado ou embriagado, ele não está colocando só a vida dele em risco. Ele coloca a vida de quem está em volta dele ou por onde ele vai passar, ele está colocando a vida em risco. Por isso que as consequências estão sendo cada vez maiores no caso da fiscalização. E como é que está a história do bafômetro? O bafômetro, né, ele continua sendo utilizado sempre, principalmente nos finais de semana, que é onde tem maior número de pessoas que saem à noite, que vão beber, vão mas dirigir. agora o motorista não pode se negar mais a fazer o bafômetro. Ele pode até se negar, porém ele não quer dizer que ele vai escapar da fiscalização. O policial, constatando que ele está visivelmente sob efeito de álcool, ele vai ser autuado, vai ser conduzido à delegacia. É porque isso mudou, né? Agora ele está submetido à opinião do policial. Antes não tinha isso. O policial, ele vai ser conduzido à delegacia, o delegado também pode constatar e fazer a prisão do indivíduo. É porque o que protege o motorista neste caso é porque a Constituição diz que você não é obrigado, a Constituição, né? Sim, não é obrigado a produzir provas contra si próprio. Mas nesse caso eu acho que devia... Mas se for constatado que ele tenha vários sinais, né? No caso, quando vai fazer a autuação, vários quesitos para o policial observar. Se tiver alguns desses quesitos, o policial pode fazer a autuação mesmo ele se negando a soprar o bafômetro. Aí ele vai ser conduzido à delegacia e, se for o caso, vai ser preso em flagrante. Escuta uma coisa, só álcool ou tem outros tipos de drogas também? Maconha, cocaína? Porque hoje em dia as pessoas consomem tudo, né? Crack, existe que está muito... A mesma autuação, no caso da fiscalização para esses motoristas, ela também a lei também fala de substância álcool ou substância psicoativa que determine dependência. Às vezes até o remédio. Isso que eu ia falar, porque tem gente que toma remédio, né? É que ainda nós não temos aqui o aparelho que vai medir se a pessoa consumiu maconha, cocaína, a gente não tem como mensurar num aparelho, mas pode ser conduzido para exame de sangue. Pode também aí o exame toxicológico que vai ser conduzido ao hospital, tirar sangue para fazer exame. Aqui em Jaú é muito alto o índice de pessoas que dirigem alcoolizadas? É alto aqui? Todos os finais de semana tem fiscalização e sempre tem motorista dirigindo alcoolizado. Que judiação, as pessoas não aprendem. A polícia não consegue fiscalizar todos, mas sempre, todo fim de semana tem. Isso não tem. Onde tem bares, restaurantes, chega no fim de semana, o motorista vai tomar um golinho e vai sair dirigindo. Eu lembro A recomendação é sempre, só te interrompendo, a recomendação é sempre levar alguém que não bebe junto. Ou vai de táxi. Ou vai de táxi. Eu me lembro quando, logo que essa lei foi mais arrochada, eu me lembro que virou uma febre, assim, as pessoas, fulana hoje não vai beber, escalava alguém da turma para não beber, entendeu? Não, hoje eu não vou beber porque eu que estou dirigindo e tal. Parece que deu uma relaxada isso aí. Os motoristas acabam dando uma relaxada, mas a fiscalização ela continua. Todos os finais de semana tem gente sendo autuada por dirigir sob efeito de álcool. Ainda continuamos com a fiscalização. Judiação. A molecada, a maioria é molecada, né? A maioria que é o jovem que está saindo à noite, né? Que sai no final de semana, grande maioria. Bom, a história do celular, né? Que o capitão havia dito. Olha o número. 84% dos motoristas afirmam, né, admitem que já falaram ou falam ao celular quando estão no volante. 84%. É muito alto. As pessoas acham que não. De repente você está no celular falando alguma coisa rápida, de repente você começa a discutir no celular.
Eu já vi Sim, gente tem discutindo no celular. Tem várias situações. A pessoa tá dirigindo, tocou o celular, ela vai procurar o celular no carro. Começa já por aí. Ela vai procurar... Virou aqui... Já perde a atenção. Aí vai tirar o celular do bolso, de uma bolsa, no caso de mulher, vai olhar para ver quem está ligando. Aí vai apertar o botão, não está vendo, vai ter que olhar também. Nisso tudo vai tirando a atenção do... É um segundo, o trânsito é um segundo, né, capitão? Vai tirando a atenção. E aí a pessoa está com o celular na mão. Vai, na hora de mudar a marcha, vai prejudicar, na hora de olhar, vai tirar a atenção. E pior que falar no celular é escrever mensagem no celular. Ainda temos também muitos casos. É pior ainda porque além de perder a atenção, que já está perdendo naturalmente, vai perder também a visão. A pessoa não está nem olhando, porque ela está olhando no celular. Aí num segundo de desatenção, acaba acontecendo acidente também. Às vezes você está dirigindo, tem um cara na frente que está ou devagar, ou para sem dar seta. Vai ver, ele está falando no celular. A hora que você passa, batata. Você olha, o nego está no celular. Entendeu? Perde, porque está com o celular na mão, não vai dar seta. Ou às vezes não muda a marcha, não vai andando devagar. O próprio fato de você estar entretido na conversa, às vezes você está num assunto, às vezes é um assunto sério, às vezes uma reunião que você está... Entendeu? Se perde, você não está prestando atenção no trânsito, né? Eu viajo todo dia para Bauru, porque eu moro em Bauru, e é engraçado, porque eu estou na estrada, às vezes eu me pego pensando em alguma coisa, eu falo, opa, volta para a estrada. Porque se você não está prestando atenção, cruza um animal, por exemplo. Qual que é a probabilidade de você... O reflexo diminui. De reflexo. Você tem que estar atento à estrada, não adianta ficar viajando. Inclusive, alguns veículos que já vêm, os novos, né, que vêm equipados com Bluetooth, também tira a atenção. Então, isso que eu ia falar. Não, às vezes está lá no painel, para ver quem está ligando, aparece no painel. Consegue falar sem tirar a mão do volante. Tira. Isso também tira. Mas isso também dá multa ou não? No caso, não seria utilizando telefone celular, seria uma infração mais genérica, que é dirigir sem os cuidados indispensáveis da segurança. Tá. Tem uma também tem uma classificação. Também é passível de autuação. Mas é grave essa ou não? Não. Não, é multa leve. Nossa, muita coisa para falar aqui. Bom, como que é o trabalho? Isso é uma coisa, é um assunto meio... Como é que é o trabalho das autoescolas hoje para formar um motorista? Agora a autoescola tem aumentou, né, o número de aulas teóricas, de aulas práticas. Mas a gente vê que muitos motoristas parece que saem da autoescola e não usam o que aprendeu na autoescola. Não, mas a gente sabe também que, obviamente, que nós temos ótimas autoescolas, mas a gente sabe de algumas também que não dão de verdade o número de aulas exigido pelo... A gente... não conheço a fundo o trabalho das autoescolas, mas a gente vê os motoristas. Então, certamente aquele motorista passou por uma autoescola antes. E muitas vezes ou não quer usar o que a autoescola ensinou, ou a autoescola mesmo não ensinou. E também temos muitos que não passaram por autoescola. Como assim? Muitas autuações nossas são por dirigir condutor que não possui CNH. Ah, tá, não possui CNH. Que não possui carteira. Chega a ter mais de 30 autuações por mês. De pessoas dirigindo sem carta? Sem carta. Então, cita pra gente aqui em Jaú quais são os principais motivos de multa aqui, se reflete o cenário nacional ou não? A multa, a recordista em Jaú é cinto de segurança. Falta de cinto. Não uso do cinto de segurança e telefone celular. São os piores. Principais. Veículos sem licenciamento e condutores sem habilitação também. Isso te lembra alguma coisa, Carlinhos? Gente, tem que marcar na agenda, né? Sim, tem que prestar atenção, o final da placa com cada mês. Normalmente as autoescolas às vezes põem até no despachante, nas capas de documento, eles deixam lá. Mas aí você fica... Mas tem que ficar 3, 4 anos com o carro e troca o carro. Muda o final da placa. E aí a cidadã aqui, obviamente, que esqueceu de licenciar porque mudou a data. E a carteira de habilitação, mesma coisa. Como o exame dura 5 anos, muitas vezes a pessoa esquece e continua dirigindo. Passa aqueles 5 anos e
Então também tem que estar sempre prestando atenção nisso. Tem que ficar muito esperto mesmo, né? Bom, nós estamos em plena década de ação para a segurança no trânsito, na verdade, né? Mais do que a Semana Nacional do Trânsito, isso é um objetivo que parece que a polícia vem investindo mais nisso, né? Com o objetivo aí de diminuir pelo menos 50% o número de mortes no trânsito até 2020. É uma meta isso, né? É um momento em que todos, sem exceção, devem se envolver, né? E se conscientizar do seu papel, porque a gente está vivendo, todo mundo, a gente vive numa comunidade. Então, você tem que realmente prestar atenção. Na minha opinião, quando uma pessoa toma uma atitude no trânsito, tipo assim, vira sem dar seta, para no meio da rua, ou está falando ao celular dirigindo, denota uma pessoa de personalidade egoísta. Porque ela pensa que ela está sozinha ali, não tem mais ninguém. Os motoristas têm que pensar que ele não está sozinho. Não está sozinho. Ele tem que pensar que tem outros veículos na rua, pedestres atravessando na calçada. Então tem que estar sempre atento, não só ao veículo dele, mas também tudo que está acontecendo em volta. Isso é ser solidário, inclusive, né? Isso que eu falo, isso denota um caráter solidário, entendeu? Pô, tô aqui, mas você tem... Eu sempre falo isso pro meu filho. Filho, você está dirigindo um carro. O carro, isso é antigo, agora eu vou denunciar a minha idade aqui. O carro pode ser uma arma, né? Lembra que tinha? Pode. Teve uma campanha até que falava exatamente isso. Então, você tem a obrigação de contar para todo mundo que está em volta de você, pedestre, para o carro que está atrás, qual é a tua intenção, o que você vai querer fazer agora? O que você quer fazer agora? Você quer virar para a esquerda, você quer estacionar? Você tem que contar mesmo para todo mundo o que você vai fazer. É bem isso mesmo, também, né? Também já prevê, e a gente também já tem que, além de já pensar nos outros, prever o que os outros podem fazer. Isso é legal, chama-se direção defensiva isso. Quais são as coisas que a gente tem que ficar mais alerta, capitão? A gente está, por exemplo, se aproximando de uma esquina e está vendo que está vindo um veículo em alta velocidade para cruzar a rua, só que a preferencial é nossa. Então, aí você vai dar um de teimoso e vai passar, não. Ou então está vendo que está vindo um caminhão, vou falar assim, no caso meu estou certo, eu vou passar? Está vendo que o caminhão não vai frear. Então para, diminui. Outra situação que é comum... Sinal vermelho. Muitas vezes a pessoa já fica olhando, não fica olhando o sinal dele. Ele olha o moto faz muito isso. A hora que o sinal fica amarelo, a pessoa atravessa. Nisso ainda vem os últimos... Tem muita gente que passa. Aí já aumenta a velocidade, que é para passar mesmo aí dá. No finalzinho. Então a gente sempre também dá uma orientação para aguarde 1 a 2 segundos. A hora que o sinal ficou verde. Não, essa do cara que está aqui olhar no sinal do outro é a coisa mais comum também que eu vejo acontecer direto isso. Aí muitas vezes acontece de ter semáforo de 3 fases, por exemplo, aquele do Hospital São Judas, que a pessoa às vezes ficou um vermelho e atravessa, só que o dele não abriu ainda. Acaba acontecendo um acidente. Outra coisa também que é muito comum, quando você está andando numa rua que não é de desenvolver, para desenvolver muita velocidade, o nego abre a porta do carro, está descendo do lado da rua. Aí é a atenção ao que está em volta. O cara, você tem que ficar esperto. Do nada aparece a pessoa abre a porta. As ruas são estreitas. Se você estiver prestando atenção, você consegue até evitar esse tipo de coisa. Tanto o motorista... As ruas são estreitas, então tem que estar... Tanto a pessoa que vai abrir a porta tem que prestar atenção nos veículos que estão vindo, e a pessoa também que está passando lá prestar atenção nos veículos que estão parados. E pedestre, né? Que também do nada, né? Do nada aparece um pedestre atravessando a rua. Principalmente assim, próximo de escola, com criança, na área central que é sempre bem movimentada. Prestar atenção, principalmente quando tem ônibus ou caminhão que tampa a visão, né, do motorista. Quais são as multas gravíssimas dentro da cidade? Vamos só elencar aqui algumas principais gravíssimas dentro da cidade. A mais grave é dirigir sob efeito de álcool. Tá. Essa aí é... Porque as mais graves ficam para a estrada mesmo, né, capitão? Né, de alta velocidade. No caso nosso, a multa de excesso de velocidade, ela deve haver o aparelho do radar para medir. Tá. Então, no caso nosso, não tem multa, na cidade aqui, não tem multa de excesso de velocidade por parte da polícia. Mas a gente sempre orienta diminuir velocidade quando passar em aglomeração, em locais que haja possível aglomeração, hospital,
Escolas. Escola, porque é o principal, principalmente horário de entrada e saída de alunos. Sabe que tem o motorista sabe que aquele horário entre meio-dia e 1h é o horário que na escola vai estar movimentado. Passa devagar. Aí até há infração para isso. Também não tem muita incidência assim, de autuações, mas também tem essa infração. A orientação sempre diminuir velocidade nesses locais. Por exemplo, o Parque do Rio Jaú está sempre movimentado no final de semana também, orientação para andar devagar. Ficar mais esperto. E se tem muita criança, a criança sai correndo, escapa do pai e da mãe lá, sai correndo, às vezes sai correndo atrás de uma bola, de uma pipa, e acaba acontecendo um atropelamento. Tá? Se o condutor tiver numa velocidade razoável, de acordo com a via, de acordo com a aglomeração, dá tempo dele frear. Ou então, se acontecer um acidente, ele não vai ser tão grave. Certo. A gente comentou no começo da entrevista aqui que o número de acidentes com vítimas em Jaú, a média é de 60 a 65 por mês. 100 vítimas, 90. Acho que dá para baixar bastante essa média, né? Dá, o índice depende da conscientização dos motoristas. Né? Sempre, né? Você assistindo aí, daqui a pouquinho sai daí, no próximo bloco nós vamos voltar com fotos, que aí fica mais bacana ainda para você ver, que às vezes você mesmo está cometendo uma infração e não sabe que é infração. Então, essa entrevista, como todo o material que a gente costuma veicular aqui na TV Câmara, tem o objetivo principal de esclarecer, de informar, de ajudar, de cooperar. Agora, o número de vítimas fatais em Jaú é relativamente baixo. O senhor estava me dizendo que teve uma desde janeiro? Uma pessoa? De acordo com os registros da polícia, é um número baixo. Tá. É que muitas vezes a pessoa é socorrida e não vai falecer depois. Alguns dias Estas depois. Não entram na contagem não entra da na polícia? Nossa estatística como acidente com vítima fatal. Tá, porque vocês não ficam sabendo, então... Não... a gente faz o registro da pessoa... É só se morrer na hora mesmo, que acaba entrando para a estatística. Bacana. Então tá, vamos fazer um intervalinho, a gente já está com 27 minutos aí de programa, e a gente volta daqui a pouquinho, Câmara Entrevista, não saia daí, falando sobre segurança no trânsito, com o capitão Murad Brimo meu, né? Capitão Murad Brimo. E a gente volta daqui a pouquinho mostrando umas situações muito interessantes para ajudar você a entender melhor um pouquinho o que é e o que não é legal fazer no trânsito. Não sai daí, a gente volta já já.